Olá, pessoal, voltamos. A gente está esperando alguns minutinhos porque deu um problema com o link anterior, a gente precisou gerar um novo, tá? E já vamos começar. Então, Cris, se você quiser começar a falar um pouquinho, o que você vai falar hoje, se quiser compartilhar sua tela com seus slides também, e aí eu vou acompanhando aqui quem já entrou para a gente poder começar a transmissão, tá bom? Então, eu vou passar para vocês a Cris agora, pessoal. Obrigada, Silvia, pelo convite. É sempre muito bom estar com você e sempre os projetos são muito interessantes e estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho vivido nessa jornada digital, nessa transformação digital que ainda nós vamos ver para a educação nos próximos anos. Eu vou falar um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, o meu nome é Cristiane Tosi. Eu comecei como professora de inglês há alguns anos atrás, né? Eu já parei de falar o ano, porque já fica uma coisa chata. Mas eu falei assim, vou adotar o desde, né? Mas, na verdade, eu tinha 17 anos, minha mãe é professora de inglês, então isso me inspirou muito ao longo do tempo, e eu acabei me interessando pelo processo de ensino, e depois não era mais sobre como eu ensinava, era como os alunos aprendiam, me interessou o processo de aprendizagem, e aí aquilo, para mim, já entrou para a parte administrativa, eu queria entender a dinâmica das relações dentro de uma instituição de ensino. Então, eu acabei indo para coordenação, depois gerência. Aí me interessava muito o universo das franquias, acabei trabalhando na franqueadora, em 2 redes grandes, e tive várias oportunidades de crescimento, sempre muito grata a todas as pessoas que me deram essa oportunidade, porque eu pude pôr em prática uma série de coisas que eu sonhava em fazer, vários projetos que eu queria realizar. Alguns desses projetos eram projetos digitais, projetos de gestão de professores à distância, projeto de workbook digital, projeto de treinamento de equipe de consultoria de campo, livros, enfim, vários projetos que tinham a ver com essa área, que sempre foi uma área que me fascinou muito. E acabei desenvolvendo alguns projetos digitais também, na sequência para treinamento de professores à distância, recentemente, mas isso tudo me levou, e não é mas, né, porque o mas sempre diz o que a gente diz antes, é também o i, né, vem aí a neurolinguística, a neurociência, todo mundo provando isso. Então, as últimas 2 buscas acadêmicas minhas tiveram a ver com design instrucional, porque o design instrucional é aquilo que a gente precisa conhecer dentro das teorias de aprendizagem e ensino, que vão facilitar o processo no ambiente digital, o processo de aprendizagem, e depois disso, que é o que eu estou fazendo atualmente, finalmente, né, chegando pro hoje, eu estou fazendo meu mestrado na Universidade de Lisboa, e a Universidade de Lisboa tem um Instituto de Educação, e eles promovem esse mestrado que é fantástico, estou curtindo muito fazer, e ele é em Educação e Tecnologias Digitais. E é isso, um pouco disso, é um pouco desse sabor diferente, que eu queria trazer, um pouco de sabor de bacalhau com azeite, né, um pouquinho de pastel de Belém, que eu vim trazer para vocês hoje, repensando como a gente usa a tecnologia em sala de aula, repensando como a gente encara a tecnologia, e como que a tecnologia realmente tem um papel, talvez que a gente não tenha refletido ainda. Então, muito mais do que um momento para a gente falar sobre ferramentas, não só sobre ferramentas que são importantíssimas, sem elas e sem um ambiente digital, a gente não conseguiria, fazendo esse webinar hoje, tantas outras coisas que a gente consegue alcançar com ela, mas a forma como a gente se vê realmente mudando a forma como os alunos conseguem ir um pouco mais longe. A gente consegue aparelhar os alunos para que eles consigam ir mais longe do que eles iriam sem essa tecnologia. Isso é fazer a diferença usando tecnologia na educação. Mas voltando um pouquinho, então,
Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha apresentação. Hoje tá caprichando. Tecnologia é isso, gente. A gente tem que go with the flow, né? Só um segundo. Estamos aqui. Eu consigo... Como é que eu faço? Faz link aqui. Eu também estou aprendendo. Aqui. Aí. Sim. Aí você volta lá na página. Ah, sei. Aqui onde está o vídeo. Isso. Sim. E aí ali no verdinho, share screen. Aí. Ainda nada como ter uma personal, né, gente? Aí você volta e clica aqui para ficar a tela cheia. Prontinho. Ah, que beleza. Muito obrigada. Ainda bem que você está aqui, tá vendo? A gente aprende Sempre. e chega à conclusão que a gente precisa aprender mais, né? É sempre assim. Sempre tem um detalhe. É sempre assim, isso não muda, né? É uma constante. Eu gosto muito da Monja Coen. Você conhece a Monja Coen? Sim. Eu gosto muito dela, ela fala que nada é fixo nem permanente. A gente acha que isso é muito bom. E exatamente toda essa mudança e tudo que entra e sai em tecnologia acaba contribuindo de alguma forma para a nossa formação, que essencialmente é humana, né? Sim, e aí a gente não pode dormir no ponto, a gente está sempre aqui. Sempre buscando, sempre querendo aperfeiçoar, é isso, a vida é essa, né? Eu tá vendo, mesmo imersa há quase 2 anos no mídia digital, hoje, para mim, o YouTube transmissão digital à distância é novo. É novo, tá vendo? Tá vendo? Aprendeu mais uma. É assim, a vida é assim. Tem um monte de gente já. Que bacana. Aqui, vamos colocando as perguntas. Bem-vindo, gente, bem-vindos. E vamos começar, então, Cris. Vamos lá. Então, esse webinar Bloom Digital foi feito pensando em como a gente pode conversar tecnologia de uma forma diferente. Coloquei aqui algumas imagens de alguns momentos interessantes da minha carreira. Nem tudo aí está relacionado à carreira, mas a maioria das coisas sim. Então, ali em cima a gente tem um seminário que foi feito para uma rede grande de franquias de Belo Horizonte, e foi o lançamento de um projeto digital muito bacana, foi meu primeiro, isso me motivou a continuar, por isso essa foto aí, foi o primeiro contato que as pessoas tiveram, poxa, vamos repensar um workbook, como que a gente pode ter feedback imediato em vez de ter a distância, que era um conceito diferente na época. A gente está falando de 10 anos atrás, né? Aí do lado tem um encontro com uma equipe da Ative Languages que... Só um pouquinho que eu acho sim. que não entrou Não entrou? A imagem. Ixi. Vamos voltar lá nessa... Tá vendo? Voltamos Tá a aqui. imagem aí. Coloca o share screen novamente. Vamos. Aí, escolhe Start Screen Share. Clica no Tá Start. invertido, mas tudo bem. Você clicou. Your screen Aí. sharing. E agora... Tem que clicar em Present to Everyone. Agora entrou. Manda bala. Entrou? Agora você pode clicar aqui. Que vai entrar. Bom. E agora eu posso clicar aqui. Isso. E agora... então... Beleza. Agora deu certo? Agora Estamos tá. aí? Que bom. Graças a Deus. Estava todo mundo vendo nada e se perguntando o que é que não está segurando. Não tá. O que será isso? Bom, vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Start. Aí. Bom, vamos ver se agora vai. Foi. Aí volta na sua tela. Que é isso? Amplia. Amplia. Aqui. Não, mas é porque isso aqui tá dentro. Aí a transmissão. Tá. Aí. Claro. Você entendeu, né? Gente. Tá tudo... E agora? Estamos vendo a tela? O pessoal tá vendo aí? E aí, pessoal, vocês estão vendo as imagens?
Não, caiu de novo. A hora que transmite, acho que é alguma coisa do seu Mac que não tá. Tudo bem, é sempre o Mac é complicado, gente, Google, esse que negócio. só trabalha com os mais normais. Só, vamos fazer o seguinte, com muita calma e atenção. Vamos colocar eu vou te mandar a apresentação para aí, então, o que você acha? Não? Eu vou ter que entrar. Tá, pode ser. E eu entro... Será que eu consigo só compartilhar a tela? Vamos ver. Desktop. Se eu conseguir compartilhar o desktop, que é uma alternativa, aí ficou agora sim, infinitamente. Isso mesmo. Agora você vai... Não. Bom, agora você clica na sua tela. Eita, como é que eu acho aqui agora? Gente, estamos tomando um baile aqui hoje. Pronto, Silvia. Cadê a sua tela? Eu preciso mudar para apresentação. Clique. Aí, pode clicar. Não, aqui, cadê a sua apresentação aqui no meio? Aqui, ó. Aqui? Uhum. Então... Vejo várias telas. Mayra, realmente. Agora vai. E agora? Ainda bem que a apresentação é sobre tecnologia, né? Que se fosse outra coisa, a gente ia chorar. Olha, mas estamos aí. Estamos firmes. Tá todo mundo aí, gente? Pronto, gente, agora vai, hein? Bear with me, vamos lá. Eu aprendi também ao longo do curso, você sabe que fazer esses cursos à distância, a gente aprende a importância de um grupo, de pessoas que realmente estão do outro lado, fazendo as mesmas coisas, a importância que é um grupo de WhatsApp no curso de mestrado à distância. Isso daí é fundamental. Inclusive, eu estou fazendo a minha tese um pouco sobre isso. O que em Portugal chamam de tese, que a gente chama de dissertação, em nível de mestrado, né? Mas é exatamente a importância das pessoas se comunicarem nesse processo, porque é tudo. Parece que esse segundo ano perdeu um pouco o gás, sabe? Porque ele é mais solto e não tem a interação que a gente tinha com o grupo. Então, é muito importante a gente lembrar que tem pessoas ali atrás, né, que estão se comunicando. Mas vamos lá, gente. Então, eu estava falando ali em cima da primeira foto, depois do lançamento do Achieve Quality, que foi feito há algum tempo atrás. Essa é a equipe de Porto Alegre, pessoal bem bacana. Depois, do lado, tem os Rudies, no nosso projeto. Também foi um projeto bem bacana, aproveitando o projeto, talentos locais, né, e potencializando aquele talento local para a gente poder fazer com que o conhecimento chegasse mais rápido a todos. Ali sou eu fazendo uma palhaçadinha básica da minha formatura. Acabei me formando em marketing há muito tempo atrás, né, também, vamos falar mais de datas, e porque eu comecei a trabalhar no mundo do material didático, né, das editoras, então eu queria fazer aquilo com mais propriedade. Ali embaixo a gente tem eu, cartonizada, em algum momento eu estou de olho, né, isso veio à tona. A gente teve um acontecimento bem chato com o rompimento da barragem de Brumadinho e a pousada do Márcio Mascarenhas acabou sendo engolida pelos destroços, enfim, pelos dejetos que adviram disso. E essa foi uma foto, eu queria aproveitar para fazer uma homenagem a ele também, porque foi uma pessoa muito iluminada e que eu vou guardar para sempre no meu coração nessa fase minha com o Number One, quando a gente se reuniu exatamente na pousada em 2010. Então, saudades também de Márcio. Aqui do lado a gente tem a minha primeira apresentação no Brastiço, em Fortaleza, sobre a geração Yahoo e como ela impacta o nosso ensino em sala de aula. Quer dizer, na época isso ainda era relevante. Ali, surfando numa onda da tecnologia, um seminário também voltado a como a tecnologia estava impactando todos os processos internos do lugar onde eu trabalhava. Enfim, vocês estão percebendo que a tecnologia estava presente comigo em muitos momentos da minha vida, né? É engraçado. Quem me inspirou muito, e ó, que pretensão minha falar isso, né? Mas quando eu assisti o commencement speech do Steve Jobs, falando sobre conectar os pontos,
Você conhece, Silvia? Uhum. É fantástico, eu recomendo que todo mundo assista. Chama Connecting the Dots, tem em português também, para quem quiser, no YouTube. Vocês vão achar facilmente. Ele fala de como tudo que você passa na vida, em algum momento, mais para frente, você vai ver a importância daquilo e como aquilo te ajudou a trazer você até aquele ponto e como você vai recuperar aquele conhecimento que talvez naquela época não fosse tão importante, né? Ou você não visse tanta vantagem, mas com certeza o que a gente faz mais para frente é juntar todos esses pontinhos, né? Ali embaixo é uma equipe logística, eu trabalhei um tempo numa equipe logística, fazendo a otimização de espaço, RH, eu fazia uma série de coisas com esses meninos, porque eles eram de ouro e estavam só precisando, na verdade, de uma mão ali para poder facilitar os processos e para que eles tivessem mais qualidade, na qualidade de trabalho mesmo, né? E isso foi um projeto quase social que eu fiz ao longo do tempo. Mas do lado, para quem conhece, vai ver esse mundo IoT, o David Cotton, autor de Market Leader, de alguns livros bem famosos, a Maria Tereza Viana, também uma guru minha, ela diz que é guru, mas eu acho que ela é espiritual, era fantástica, na minha época da editora Pearson, também quando eu trabalhei com a Pearson, primeiro como representante comercial e depois eu trabalhei como consultora acadêmica e atendia a região Centro-Sul. Ali do lado é a gente no México, na época que eu morei nos Estados Unidos, na Flórida, e aquela ali do lado é a Valéria Dupin, hoje mora na Flórida e continua até hoje trabalhando com adolescentes, fazendo um trabalho bem bonito, e eu tive o prazer de trabalhar com ela durante algum tempo em escola internacional, e foi bem bacana. Ali eu dando um seminário, bem na posição que eu gosto, apoiada na parede, né, porque os pés não ajudam, mas agora eu perdi um pouco de peso, então acho que agora estou topando um pouco mais. Ali embaixo eu estava dentro do aviãozinho, tec-teco mesmo, saindo de Carajás, foi um projeto da Vale na época, e as pessoas moram em vilas, e essa vila ela é toda cercada de arame farpado, e ali você tem onças do lado de fora, enfim. As pessoas ficam muito isoladas, e elas queriam fazer treinamento, enfim, de inglês, e eu fiz alguns desses projetos, Paragominas, Carajás, Orilândia, gente, Orilândia é um lugar para se abrir uma loja de presentes, as pessoas ficam lá, elas não têm com o que gastar, elas ganham bem, porque elas moram lá, né? Não, adoro Orilândia, viu, gente, mas é um lugar ermo, né, então... eu falei que o meu sonho é aposentar e ir para a Orilândia abrir uma loja de presente. Eu acho que eu vou rachar. Eu devia fazer isso antes, né, Silvia? Né? Porque depois você gasta Tá vendo, é isso. Ali do lado com o pessoal do Sul, claro, né, dá para perceber pelas roupas, com a Andrea Guazelli da Oxford e alguns parceiros da rede também. E ali do lado, o meu primeiro livro de editora foi o Stars, escrito... em 2011, e publicado pela editora, era um livro, é um teacher's book, na verdade, baseado numa coleção desses outros dois autores aí, da Susan e do Patrick. Isso foi também uma coisa bacana que aconteceu, um sonho que eu tinha. Voltando ali para o outro lado, o Módulo Inteligente de Relacionamento, era um sistema de gerenciamento de pessoas, que eu acabei tendo o prazer de desenvolver com uma empresa fantástica de BH, e ali do lado o lançamento da cidadania digital, do site de cidadania digital, de uma grande amiga que é doutoranda agora, mestre, doutora, pós, PhD, em tudo, de vida, minha coach, né, a Flávia Carneiro, e em Fortaleza, no CBIE, que foi o Congresso de Informática e Educação, que aconteceu em Fortaleza em setembro do ano passado. E, finalmente, mostrar alguma coisa do que eu gosto de fazer também, eu gosto de mergulhar, né? Eu acho que é uma forma de meditação fantástica, porque o silêncio e a paz que se tem ali, a gente fica coberta e longe do digital, pelo menos um pouco, né, Silvia? De vez em quando precisa, né? Já que a gente está tão imerso, assim, o dia inteiro. É isso, gente, vamos para frente. Então, baseado nos princípios da andragogia, que é a pedagogia para adultos, vamos dizer assim, pedagogia para criança, mas a andragogia são os elementos que a gente deve levar em consideração quando ensinando adultos, né? Então,
o adulto gosta muito de saber qual é o propósito de estar aqui. Então, ao final desse webinar, vocês adultos serão capazes de lembrar os principais conceitos de qualidade do ensino e aprendizagem de idiomas, compreender esses principais conceitos, aplicar imediatamente nas práticas de preparação e observação de aulas, analisar a aplicação de tais conceitos, comparando-os, contrastando-os com os atuais, avaliar, formulando novas hipóteses a partir dessa teoria, criação e produção. Quando a gente fala em produção, a gente está falando, sim, da produção PPP, prática, apresentação, que é presentation, prática e production no final, né? E criar, organizando práticas atuais em novos padrões, na busca pela excelência, porque é isso que a gente está fazendo aqui. A gente quer ser melhor, a gente quer fazer cada vez melhor, a gente quer que os alunos tenham cada vez mais facilidade e mais prazer também em conhecer, né? Um conhecimento conhecido e não partilhado não presta para nada, né? Por isso estamos aqui. O programa, o que nós vamos fazer, então? Em ordem: qualidade de gestão pedagógica e escola de idiomas, produção e todos os velhos problemas para não atingi-la, a evolução da taxonomia de Bloom, pesquisa sobre os benefícios de HOTS, tecnologia como catalisadora, será que ela é? E o Bloom digital. Vamos lá, então vamos falar da qualidade de gestão pedagógica de escola de idiomas. Quando a gente fala escola de idiomas, a gente está pensando aí em 4 coisas que a gestão pedagógica, 4 setores que a gestão pedagógica deve se preocupar. A qualidade das aulas, que é dentro do âmbito acadêmico, é muito importante que a gente mantenha os professores felizes, professor feliz, deixa o aluno feliz, bottom line é esse, né? E como que o professor fica feliz? O professor fica feliz sentindo que ele está crescendo, sentindo um reconhecimento por parte da escola, do coordenador, dos colegas, tendo oportunidade de voz. Isso, com certeza, reflete na qualidade das aulas. Claro que isso passa pelo processo de observação de aula, estou falando aí com os coordenadores agora, e também com a forma como esse feedback é dado, sistematicamente, sempre após uma observação, o mais rápido possível, para que não perca o momento. Mas, para mim, Cristiane, se você me perguntar como esse processo deve ser, ele deve ser muito mais um processo de coaching, sem querer, com licença do termo mega usado hoje em dia, então, muitas vezes da forma incorreta, no sentido de fazer as perguntas corretas para o professor. Muito mais do que dizer para ele onde ele errou num passo, se ele deixou de fazer uma coisa ou outra, se ele esqueceu do passo tal. O mais importante mesmo, na minha opinião, é a gente perceber que as perguntas certas vão levar à reflexão. É só através da reflexão que o professor vai poder voltar, pensar no que ele fez e realmente buscar alternativas. E as perguntas que ele vai trazer para você também vão alimentar uma conversa que está no momento certo dele. Quantas vezes você já não deu feedback que não era o momento para a pessoa ouvir aquele feedback? Né? Pode ser que você esteja falando a coisa mais certa do mundo, mas não adianta, não é o momento. Então, quando a pessoa recebe uma pergunta, reflete, formula uma pergunta de volta e te traz, você consegue aferir e interferir mais positivamente naquele processo. Então, isso é o que deve acontecer dentro do acadêmico. Claro, oportunidades de aprendizagem, a gente acaba fazendo um planejamento pedagógico anual, e nele a gente deve incluir treinamentos, reciclagens, oportunidades de vossos professores compartilharem também as boas práticas. E aqui a gente está colocando idiomas, mas na verdade serve para tudo, né? Serve para um curso profissionalizante, serve para um reforço, serve para uma escola regular, enfim. Perfeito. Todo um ambiente, né, que tem as mesmas características de aprendizagem. É claro que eu vou sempre voltar para idiomas, porque a minha história é de inglês, gente, né? Mas eu sempre volto para isso. Mas quando a gente fala em instituição de ensino, são todas as características que a gente já conhece. Em relação... Aí, qual é o outro âmbito? O âmbito social. A gente sabe que é importante engajar os alunos em atividades, né? Atividades de engajamento são sempre bacanas. A gente acabou de ter o St. Patrick's aí, por exemplo, na escola de idiomas, voltando, né, para a escola de idiomas, não tem jeito, está no sangue. Mas as atividades de engajamento sociais são fundamentais para que o sentimento de pertencimento do aluno exista, que seja trabalhado e que seja valorizado, e que todas as oportunidades disso acontecer sejam planejadas com antecedência, com esmero, com carinho, né, e com antecedência, porque
O sucesso de uma festa é a divulgação que começa 2 meses antes. 2 anos, ninguém também vai se preparar para 2 anos, né? Vai lembrar. Onde que será que a gente vai estar daqui a 2 anos, né? Bom, segundo o Elon Musk, a gente vai estar em Marte. Bom, tá será? Bom, né? Estaremos lá no carro da Tesla? E aí, outro escopo administrativo, manutenção e acompanhamento. O escopo administrativo é, basicamente, o aluno fez matrícula, o problema agora é retenção. Assistiu a primeira aula, começa a retenção. Sabe os alunos do semestre passado que não voltaram ainda? Então, esse também é problema da retenção, é problema da gestão pedagógica. Todo o acompanhamento de quem não voltou, de quem voltou, de quem está com dificuldade, de quem precisa de uma aula a mais, um pai que tem uma necessidade específica, enfim. Toda manutenção e acompanhamento deve ser feita sistematicamente ao longo do processo, isso deve ser mantido com garras de águia, porque esse é o sucesso da retenção, né? Boas aulas, engajamento e manutenção e acompanhamento. E é lógico, mais um pilar também da escola, e acaba sendo da gestão pedagógica, é como gestão pedagógica tem a ver com comercial, né? Então, a responsabilidade de dizer para quem está vendendo qual é o serviço e produto que você está vendendo é da gestão pedagógica, né? Então, deixar esse alinhamento claro entre disponibilidade de turma, disponibilidade de horários, abertura de novas turmas e treinamento da equipe comercial a respeito do serviço e produto que você vende, é uma responsabilidade também da gestão pedagógica, né? E eu acredito de verdade que tendo esses 4 pilares bem mapeados, bem distribuído entre a equipe, com muito foco, com os KPIs certos, com o plano de ação bem feitinho, não tem como dar errado essa gestão escolar, né? A Learn, inclusive, vocês devem estar se perguntando até agora, que está aparecendo Learn ali embaixo, eu nem falei disso, tá vendo? Eu preciso melhorar minhas habilidades comerciais, mas, né? A Learn é a minha empresa de consultoria em gestão escolar e, essencialmente, eu trabalho administrativo pedagógico e eu procuro fazer uma análise sistêmica dessa instituição de ensino para que a gente possa fazer um diagnóstico, identificar os processos que precisam ser melhorados, o que podem ser melhorados, as pessoas, faço plano de desenvolvimento individual também. A Learn, na verdade, sou eu e a minha empresa de consultoria. No final da apresentação, eu vou deixar uns contatos com vocês. Quem tiver interesse, estamos à disposição. Então, o nosso foco agora vai ser na qualidade das aulas, né? Já que a gente tem que focar em alguma coisa. Isso tudo é muito grande, é muita coisa para a gente falar. Então, vamos pensar na qualidade das aulas. Como que a gente pode mudar um pouco alguns paradigmas. Bom, quando a gente fala em qualidade de aula, a gente sempre imagina, poxa vida, né? O que significa isso? Significa o aluno falar só. Significa a gente ter, o professor ter a percepção de que quem está ali para brilhar é o aluno. Quem está ali para realizar o sonho da liberdade de comunicação global é o aluno. Quem está ali para realizar esse sonho de conseguir ser nativo, digital, global, e conseguir transitar comunicacionalmente falando bem, é o aluno, sempre é o aluno, né? Então, todo minuto que eu deixo de falar, e eu empresto esse minuto, e distribuo esse minuto, igualitariamente, né, entre os alunos, eu estou fazendo uma coisa boa. Eu estou permitindo que eles tentem, eu estou permitindo que eles utilizem aquele tempo para praticar aquilo que eles vieram fazer, né? Então, é isso. E a produção, simplesmente, é o momento que tudo que a gente faz antes, durante uma aula, culmina. Quer dizer, eu quero que o aluno produza. Eu quero que ele realize. Quando eu estou falando aqui, muitas vezes eu fico focada no idiomas, mas isso vale para todas as áreas. O que é uma produção para um aluno que não seja de idiomas? Talvez pudesse ser um projeto, ou ter mais conexão entre 2 matérias, ou poder
fazer uma atividade interdisciplinar, enfim, a gente pode pensar em produção no contexto de produção, né? A diferença entre, as pessoas confundem muito prática e produção. Prática é aquilo que tem uma resposta certa. Prática é o momento de você buscar a mecanização de alguma coisa, né? E a produção é quando o aluno volta em tudo que ele viu, aprendeu e praticou, e ele faz a conexão com o que ele precisa dizer, e aquilo, e a situação dada permite que ele utilize. Então, se a gente fica só apresentando, praticando e não trazendo o momento de produção, tudo aquilo se perde, porque o objetivo da aula é sempre a produção. E quanto mais tempo eu permitir para essa produção, melhor. Em outras áreas que não de idiomas, a gente sempre pergunta, bom, o trabalho pode continuar além da sala de aula, porque são outros objetivos, né? Quando a gente fica focado em idiomas, sempre a gente tem aquele contato de 2 horas por semana, então isso precisa ser feito de uma maneira mais sistemática. E quais são os problemas? Bom, muitas vezes, fazendo 500 bilhões de observações diárias, que eu acho que de aula que eu já fiz ao longo da minha vida, é observar que, muitas vezes, a preocupação do professor em seguir todos os passos, cumprir todo o cronograma, conseguir realizar todas as atividades de prática e não conseguir chegar na produção, às vezes é muito... é super recorrente, isso é muito comum, né? Então, você fica lá, preso nos passos, preso no... Quando você vê, mas eu tenho que fazer mais aquele exercício, mais aquilo, quando você vê, o tempo acabou, você acabou sua aula, infelizmente, no meio de um exercício, que o aluno já estava dormindo, e você preocupadíssimo, ou preocupadíssima, com o conteúdo que precisa ser cumprido e vencido dentro de um tempo. Então, assim, quais são os problemas que os professores relatam, quais são os motivos que eles trazem para não chegar à produção ou para não permitir que a produção seja a parte mais importante da aula, né? Mesmo que de forma, enfim, que a intenção seja boa. Então, é falta de gerenciamento de tempo, muitas vezes a falta de planejamento, e quando eu falo planejamento, não necessariamente fazer um plano de aula, em toda aula a gente sabe que, na verdade, por mais que você se esforce, o planejamento de aula a aula é mais um treino, porque a gente faz isso mesmo depois de tanto fazer planejamento de aula a aula. No papel, a gente aprende a fazer isso mais rápido, de forma mais automática, de cabeça, né? A menos que tenha um material novo, alguma coisa que tem que vencer, mas normalmente é isso que acontece. Então, na nossa cabeça eu tenho 1 hora. O que eu preciso fazer nessa 1 hora? Eu já usei tanto tempo. O que eu ainda preciso fazer minimamente para chegar na minha produção, né? Essa é uma reflexão que eu estou fazendo praticamente agora, nesse momento, né? Você vê que é um processo iterativo, não só interativo, como iterativo também. Foco no material didático. Às vezes, o professor acaba focando muito no material didático e esquece que o material didático não é método. Material didático é um recurso que você vai utilizar para a sua aula, né? Assim como o seu corpo, a sua fala, o seu quadro, outros tipos de material, outros tipos de recursos, né? Então, assim, muito foco no material didático não leva a nada, né? A gente tem que lembrar que são pessoas, eu tenho um objetivo, o meu objetivo vai ser cumprido também trazendo material didático, mas não única e exclusivamente. Então, muitas vezes, os exercícios são meio que assim, overwhelming, né? Acabam tomando muito tempo por causa disso. Então, a pré-seleção, às vezes você vai dar aquela aula 2ª vez, 3ª vez, você já está mais esperto, enfim. Uma análise do material didático para o que ele realmente pode te trazer, né? E não ficar focado no material didático. A falta de controle dos alunos, professores às vezes reclamam da disciplina, né? Reclamam de como as coisas acontecem na sala de aula, às vezes é algum recurso que não funciona, ou, enfim, os alunos não cooperam, é em faixa etária, enfim. Às vezes, ele sente que ele precisa ficar na parte mais mecânica para ter esse controle, mas se ele não soltar esse controle, o aluno nunca vai ter o controle. E a produção é sobre o controle estar na mão do aluno, né? Então, isso também é mais uma coisa que os professores alegam porque não conseguem chegar na produção. Falta de priorização na participação dos alunos, e também isso não ajuda quando o professor fala demais, tipo como eu estou falando agora, mas como a gente está fazendo
um webinar cabe, né? Então, às vezes o teacher talking time, ou seja, o tempo de fala do professor é muito alto. Para idioma isso faz sentido. Por quê? Porque a pessoa está querendo aprender o idioma. Se é você que está falando o idioma, tem alguém que não está falando o idioma. E é o seu aluno, não tenha dúvida. Então, o ideal é reduzir isso para instrução, para momento específico, para a hora que você vai dar um feedback, para a hora que você faz uma correção, para a hora que você dá na hora que você faz uma apresentação, ou talvez nem tanto, né? E aí, dependendo do método que você vai utilizar, é assim, gente, você fala menos, o aluno fala mais. Isso deveria ser assim. Mas é mais uma coisa que o professor fala, né? Quando o professor está muito nervoso, quanto mais nervoso o professor fica, mais ele fala. E aí aparecem aqueles clássicos, né? Ok? Do you understand? Is that okay? Né? Que são também clássicos do nervosismo. E assim, o que adianta, né, perguntar se os alunos entendem? Não é assim que você confere. Você tem comprehension questions que você faz. Tem como você fazer perguntas que, através das respostas dos alunos, você já vai perceber se ele entendeu ou não. Muito melhor do que você perguntar se ele entendeu ou não, né? Foco em prática com exercícios também, a gente já falou sobre isso. Põe a culpa no cronograma, não vai dar tempo, né? Dá tempo, gente, é só se programar. Produção, se der tempo, no final da aula, sempre deixa, porque como ela é a última do PPP, fala assim, no final da aula. Não necessariamente, você pode ter muitos momentos ao longo da aula que você tem apresentação, prática e produção. Acabou aquilo, ficou legal aquilo, você vai ter uma nova apresentação, uma nova prática, uma nova produção. Ninguém falou que aquilo era começo, meio e fim de aula. Se isso está sendo uma novidade para você, aproveite essa informação, né? Porque podem ter mini apresentações e mini produções ao longo da aula, para que esse tempo de produção do aluno e o tempo de engajamento do aluno falando na aula seja bem maior. Bom, e aí, então, a gente vai começar um pouco dentro dessa história do Bloom, que é o que, basicamente? A gente não quer que os alunos só repitam aquilo que a gente faz. A gente quer que os alunos consigam usar pensamentos mais complexos, que eles tenham um engajamento maior. E isso significa muitas coisas. Então, pensa comigo, o que é LOTS e HOTS, né? Vamos por partes. LOTS, Low Order Thinking Skills, ou seja, pensamentos de ordem inferior, vamos dizer assim. E HOTS é o contrário, que é o High Order Thinking Skills, ou seja, são as habilidades de pensamento que são mais complexas. Então, se a gente fosse comparar isso, e agora que eu percebi que eu deixei em inglês, às vezes eu faço isso, mas nosso público comporta. E então, a gente vai de lembrar informações, simplesmente lembrar, e aí vamos falar do papel da memória nessa história, que ninguém fala muito, né, porque é meio uma caixa de Pandora. Mas é interessante perceber que só a mesma memória, né, a memória existe uma teoria que chama teoria da carga cognitiva, depois se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet, dar uma googlada, não acostumei com esse verbo em português ainda, mas é isso. Chama teoria da carga cognitiva. Como que os nossos canais, né? Porque a memória funciona com 2 canais, o auditivo e o visual. Como que a memória vai ser favorecida, desculpa. Como a memória vai ser favorecida se você utilizar os 2 canais de uma forma correta. Ou seja, se eu coloco algo escrito e uma imagem do lado, eu estou meio que mandando 2 informações para o meu canal visual. Então, a tendência a lembrar é menor do que se eu colocasse um áudio e colocasse uma imagem, ou se eu colocasse um áudio e se colocasse algo escrito. Então, mesmo a memória tem as suas técnicas, ela tem as suas características, né? Então, parece que é uma coisa de low order, né? Parece que é uma coisa simples, mas, na verdade, só lembrar alguma coisa já passa por um processo complexo. Mas parece que só lembrar é algo muito pouco, né? Então, em LOTS, a gente pega no remember, né, que é um lembrar. Mas como que eu levo isso para algo mais complexo? Eu não quero que os alunos simplesmente lembrem uma informação. Eu quero que os alunos consigam desenvolver habilidades de raciocínio. É outro nível.
Não é outro nível, Silvia? Completamente diferente. Eu sei pensar, né? Não repito as coisas. Exatamente. Você vai de robô, né, para pensante. E é isso que a gente quer. E a gente quer por quê? Porque é legal, porque a gente é nerd, porque a gente gosta de estudar, a gente quer que todo mundo goste? Não. Mais para frente eu vou mostrar uma pesquisa para vocês da importância de trazer os alunos para essa zona do high order, do pensamento mais complexo, e como isso tem um impacto muito grande na aprendizagem no modo geral. Então, não é que a gente faz isso porque é legal fazer isso. Isso tem embasamento científico para provar que o nosso trabalho é muito mais bem feito, no sentido de educação, não só de instrução, né? Quando a gente está buscando desenvolver no aluno habilidades de pensamento de uma ordem mais complexa. Certo? Então, mais um exemplo. Em vez de pedir informação, a gente em vez de você simplesmente pedir uma informação, você vai pedir que as pessoas desenvolvam um questionário e discutam sobre ele. Você joga para ele, né? Eu tive sempre um breakthrough, né? Um momento eureka, né? Quando eu percebi o seguinte: não é você que tem que usar essas coisas, não é você que tem que pensar que você tem que ser complexa, ou que você tem que... É você despertar e conseguir, através de atividades simples, despertar nos alunos formas de desenvolver habilidades mais complexas. E aí você está fazendo o trabalho 100%, tanto na forma como você ensina, de maneira simples, atingindo a todo mundo que você tem que ensinar, e você também facilita a aprendizagem, que você está fazendo com que o aluno desenvolva cada vez mais pensamentos mais complexos e consiga, enfim, ter uma maior aprendizagem. Mas, vamos assim, lifelong learning, né? É algo que ele não vai desenvolver só para aquela aula que você está dando, para aquele tema, para aquela matéria que você está dando, independentemente da matéria, né? Ele vai desenvolver aquilo para a vida. Quando ele aprende a desenvolver habilidades de raciocínio, ele não está fazendo isso exclusivamente para a sua aula, né? Isso é realmente educar. Então, mais um exemplo. Em vez de definir objetos, desenvolver pensamento criativo, em vez de checar a compreensão, é avaliar o trabalho de um e dos outros e conseguir posicionar se aquilo é bom, se aquilo podia ser melhor, né? Então, que é a própria crítica. Simplesmente voltar e ver o que ele aprendeu. Não, vamos fazer hipóteses sobre o que poderia ser se fosse diferente. É completamente diferente, né? É o que a gente deseja para o mundo, né? Na verdade. Então, e aí a fonte eu coloquei aí embaixo, porque, na verdade, isso saiu do Bentley, do curso de TKT, enfim, e eu quis só colocar a fonte ali para vocês. Dito isso sobre lots e hots, que a gente chama... Nós vamos dar uma olhada agora no que a gente está chamando... eu coloquei a pesquisa aqui. Então, vamos falar da pesquisa, legal. Os efeitos indo do lots para o hots, né? Segundo essa pesquisa feita pela Anela Tiemann, Charles Hosman e Charles Kigamawa, da Universidade de Indianápolis, né, em Kentucky, nos Estados Unidos. Eles fizeram essa pesquisa querendo saber quais eram os efeitos de realmente professores treinados a levarem os alunos para o HOTS, quais seriam esses efeitos nos alunos. E esse resultado veio bem assim. Eles fizeram treinamentos e começaram, usando a taxonomia de Bloom, que é o que nós vamos ver agora em seguida, tá? Que eles chamam de hierarquia de 6 níveis, que você vai mudando do nível mais baixo de pensamento a um nível mais baixo de habilidade de pensamento até um nível mais alto. Então, eles dividiram esses professores e eles trabalharam com níveis diferentes. E aí eles fizeram uma pesquisa para saber quais foram os ganhos que os alunos tiveram nessas duas turmas diferentes, dessas duas, um que usou o low order e outro que usou o high order. E os resultados, como a gente já imagina, é que foram os grandes e significativos
ganhos que a turma que utilizou as atividades de pensamento mais complexo tiveram. E aí, eles tentaram fazer isso em vários campos, né? Para que isso não se limitasse só ao inglês ou só ao que eles estavam ensinando, que era cultura. Então, aquilo tudo fez um sentido muito grande. Eu posso disponibilizar a pesquisa na íntegra, que hoje foge um pouco ao que a gente está fazendo, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: isso já foi testado, isso é testado no mundo todo. Essa pesquisa, ela é muito relevante dentro desse segmento. E o que ela diz? Olha, vale a pena porque os alunos conseguem ir mais longe. Eles conseguem ir mais longe. E eu vou mostrar para vocês por quê. Bloom desenvolveu essa taxonomia, que é nada mais do que uma categorização, em 56, quando, se vocês olharem para a primeira pirâmide, na base da pirâmide, a gente tem os pensamentos de ordem inferior, que é tipo o conhecimento, você vê que é multilíngua aqui o negócio, né? É o conhecimento, depois do conhecimento, vamos deixar um pouco mais complexo? Tá, agora não vamos só lembrar, vamos também entender. Ah, não, só entender também não é suficiente. Eu preciso aplicar isso para ter relevância no dia a dia, né? Tá, não é suficiente só aplicar, vamos também analisar? Porque analisando eu comparo e contrasto, né? O que é igual nisso, o que é diferente naquilo, mas por que é diferente, por que é igual? A análise também vem seguindo, bom, o que podia ser melhor, né? A síntese, a síntese fala por si só. E aí eu consigo pegar todos os conceitos e fazer a minha própria versão do que eu entendi daquilo. E, finalmente, eu consigo fazer uma avaliação. São 6 níveis, por isso que se fala em 6 níveis, né? Tanto conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, são 6 níveis, indo do mais pensamento de ordem inferior para o pensamento de ordem superior. Bom, isso foi verdade durante muitos anos, quando se percebeu que, na verdade, 2 coisas precisavam acontecer. Entender que essa ordem das coisas não estava ainda ideal, então se trouxe para essa segunda pirâmide, né? Foi trazido para a segunda pirâmide, que era, tudo bem, então eu preciso lembrar ou recordar, tudo bem, compreender, ok, depois aplicar, ok, analisar, até aí, beleza. Aí o topo da pirâmide inverteu o que vinha antes. Porque na síntese, eles pediam para criar. Como assim criar na síntese, né? Como que eu crio numa síntese? Uma síntese é uma síntese. Eu pego, resumo, pego as principais ideias, faço a minha interpretação, e aí eles entendiam que era o quê? E aí você criava a sua interpretação. Mas a gente sabe que numa síntese acadêmica não tem nada de criação. Na verdade, a gente pega junto aquilo, a gente até pode colocar uma interpretação, né? Mas não é uma criação real. A criação é ir além, né? A criação é sair daquilo, tá, e fazer alguma coisa com aquilo que não existia, né? Isso é o criar. Então, essa segunda pirâmide, ela vem em 2001, quando se teve uma compreensão melhor desses passos, em recordar, compreender, aplicar, analisar e avaliar. Então, nesse outro nível, onde era a síntese, e, finalmente, ou seja, considerado o suprassumo de onde você deveria ter chegado, é criar. Se eu for trazer para idioma, puxar a sardinha de novo aqui para o meu lado, eu vou falar o quê? É isso que eu quero que meu aluno faça. Eu quero que ele seja capaz de criar algo novo, de pegar o conhecimento que ele tem, e não só avaliar, mas ele também criar um e-mail, ele ser capaz de criar um blog, ele ser capaz de criar qualquer conteúdo digital que ele queira, ele criar dentro do contexto digital, porque o que é o digital? O digital é um monte de ferramenta. Olha que beleza. Eu quero levar o meu aluno para um lugar onde eu quero que ele crie, e eu estou dando um monte de ferramentas para ele. Então, essa foi a grande mudança de 2001, e é claro, fomos de substantivos para verbos. Por quê? Porque precisamos entender que isso vai dar um alinhamento para planejamento de aula. Então, sabe aquele scope and sequence que tem no começo do livro, onde tem todo o conteúdo? Então, se eu quiser dizer que o meu aluno desenvolva.
desculpem, que ele desenvolva mais em pensamentos mais complexos, eu vou planejar isso ao longo do curso para que isso tenha efeito, não só ao longo do curso, mas aula a aula. Eu não quero que o meu aluno só lembre do conteúdo, eu quero que ele compreenda, eu quero que ele consiga aplicar, eu quero que ele seja capaz de analisar e eventualmente, que ele crie. Olha a gente ressignificando também a produção, que a gente falou agora há pouco. Então, isso me dá uma luz. Poxa, mas como é que eu crio atividade de produção? Exatamente, não é que você cria atividade de produção? Sim, cria. Você como professor. Mas as atividades de produção são a própria criação, não sua, mas do aluno. É completamente diferente. Entendem? Assim, claro que você vai criar uma atividade para que ele crie, mas a ideia é que ele crie e não realize e não pratique uma criação sua. Então, é isso que a gente precisa entender e isso é fundamental. Antigamente, aí como que se faz, né? Voltando aqui, como tudo agora é verbo, os verbos estão ali para direcionar muito o planejamento. Então, dentro do contexto recordar, quais são os verbos que eu posso utilizar que vão trazer os alunos, através das atividades, para realizar atividades dentro daquele pensamento de ordem inferior. Então, dentro do aspecto conhecimento, dentro do nível conhecimento, eu posso usar apontar, definir, enunciar, escrever, marcar, recordar, relatar, repetir, nomear, sublinhar. Isso tudo, todos esses verbos vão te dando uma referência do que você está trabalhando quando você pede para um aluno repetir. Quando você pede para ele repetir, ele está dentro de conhecimento. Ele está dentro do conhecer, do lembrar. Ele está lá embaixo, na pirâmide. É a primeira coisa. Não é suficiente. A gente quer levar ele lá para valorizar, validar, selecionar, que está dentro de avaliação, tá vendo? Só que esse é o antigo, tá vendo? Isso aí eu queria que vocês vissem só a organização, que ia de conhecimento, do domínio cognitivo. O Bloom, ele divide cognitivo, sinestésico e emocional. Uhum. E a gente está trabalhando no cognitivo porque a gente tem que trabalhar com alguma coisa, né? Porque a gente ia trabalhar com a tecnologia dentro do domínio cognitivo de Bloom. Se a gente for expandir para as outras coisas, acho que a gente pode fazer mais uns 8 webinars, assim, para cobrir. Então, eu queria que vocês tivessem uma ideia de como, para quem já conhece, ótimo, né? E aí são os verbos que vão te ajudar a esclarecer para você, como professor, em que nível você está tratando, né? O ideal é que você chegue até o final. Como vocês já viram ali na pirâmide anterior, essa organização nessa tabela foi feita em cima da pirâmide de 1956, porque ela termina na avaliação, né? Na verdade, essa é a nova digital. Olha que coisa, até é mais bonito. Mais bonita. Mais visual. Mais visual, né? Você vê que é uma coisa mais moderna. Quer dizer, se eu listo, se eu relembro, se eu reconheço, se eu identifico, se eu localizo, se eu descrevo e se eu cito, eu estou trabalhando no escopo do memorizar. Vamos dar uma olhada, porque a gente poderia passar por todos, mas o tempo urge. Vamos lá dar uma olhada no criar, né? É o elaborar, o desenhar, o produzir, o prototipar. Olha que coisa bacana, né? Então, startup. Traçar, idear. Olha que verbo maravilhoso, né? Inventar. Então, a gente quer que o aluno chegue ali. E às vezes, e me digam se não é verdade, às vezes a gente quer, sem perceber, a gente quer que o aluno vá do memorizar para o inventar, sem passar por todos os outros passos, vamos dizer assim. Ele não experimentou ainda, ele não comparou, ele não teve tempo de estimar, ele não fez hipóteses, quer dizer, às vezes é meio injusto. E quando a gente usa um material didático, às vezes indo de uma coisa para outra, a gente está fazendo isso. De repente, você está num exercício lá de prática, de repetição, e de repente pede para você inventar e falar da sua tia, que morava... Não, a sua vida como uma abelha. Como seria a sua vida como uma abelha? Nossa. Né? Vamos aqui repetir o verbo to be, e depois, claro que isso não seria irrelevante, né? Quem vai ter que repetir o... Tá bom, vamos fazer present perfect, todo mundo adora, né? A gente está aqui fazendo exercício de present perfect, de repente, aí, como seria a sua vida como uma abelha, né? Então, assim, a gente está indo de uma coisa, de um extremo a outro. Isso tem que ser avaliado.
e tem que ser, por isso que eu falo, a aula não é material didático, a aula é a aula, o material didático está ali para te apoiar. E aí tem todos os verbos que vêm com cada um deles para ir guiando também o planejamento de aula. Então, a gente tem do lembrar todos esses verbos, o lembrar, o compreender todos esses verbos, e isso também com o tempo vai ficando mais claro na cabeça de quem está preparando a aula quais são os objetivos de cada nível de complexidade de pensamento que você quer atingir com aquela atividade. Claro que, inicialmente, eu vejo isso acontecendo como algo que você vai tendo uma colinha ali, né? Na hora que você vai preparando. Mas, como tudo na vida, a gente vai se adaptando, vai lembrando, entendendo, aplicando. E criando. E criando, né, Silvia? A ideia é essa. Então, aqui também na apresentação, em vez de chamar de pedagogy, né, eles colocaram the pedagogy, depois que eu fui entender é por causa do iPad. Tudo que está sugerido aqui nessa roda são as aplicações que podem ser utilizadas em cada um dos níveis. Então, para criar, vamos começar aqui no lembrar, né? Eu vou no Facebook, registro alguma coisa, eu lembro de alguma outra coisa. Eu vou ali no Twitter, eu vejo alguma coisa, lembro de alguma coisa, registro alguma coisa, depois eu volto e lembro alguma coisa. O Twitter e o Facebook não trabalham em níveis muito altos, né? Não. Fica a dica, né? Já o Instagram trabalha com criatividade, se você pensar. Pois é, porque você tem que criar alguma coisa. Não é? Tem mais interatividade. Gerar interesse para outra pessoa. Exatamente. Então, é uma coisa para se pensar. E vamos olhar o oposto dele, o create, né? O que seria o criar utilizando aquelas aplicações ali? Quer dizer, eu tenho o WordPress, que é um lugar que eu consigo fazer um blog, tem todas as ferramentas que eu posso usar minha criatividade, minha imaginação. Ali eu posso trabalhar com GarageBand para fazer música. Se você trabalhar com Mac, se você não trabalhar com Mac, eu tenho certeza que tem vários outros recursos, né? E tudo isso, o Prezi é fantástico, em vez de PowerPoint, se trabalhar com Prezi, ele tem movimentos diferentes, ele trabalha com lateralidade, que é uma coisa fantástica, ou falta de lateralidade, né, porque ele é mais hipertextual, né, enfim. Então, fica aí uma primeira ideia, né, de quais aplicações poderiam fomentar cada um dos níveis dele, do Bloom. Seguindo. Então, o que o digital no Bloom faz de verdade, né? Qual seria a primeira challenge, o primeiro desafio? Como aumentar o desafio cognitivo para que os alunos passem a criar? Essa é uma pergunta para vocês. Como fazer com que os meus alunos criem? Porque eu quero que eles cheguem no mais alto nível de complexidade de raciocínio. É claro que eu não preciso fazer isso também em todas as atividades, mas dentro de uma aula, dentro de um conceito, dentro de um tema que eu preciso que ele se aproprie, se eu quero que ele se aproprie de como falar o passado, eu não vou ficar focada na gramática. Gramática vai me ajudar, porque é a cola que cola tudo, né? Gramática sem vocabulário não é nada, vocabulário sem gramática existe, acreditem. Eu, padaria, fome, pão, todo mundo entendeu, né? Agora, tenta fazer uma frase usando só gramática. Aí a coisa complica. Mas, enfim, eu sou sempre a favor, né? Mas o mais nível de complexidade... Então, isso vai acontecer. Se eu quero que o aluno se aproprie do passado, olha que legal. Para ele realmente ter se apropriado, ele tem que criar algo no passado. E aí a gente começa a repensar o que a gente está fazendo em sala de aula. Então, esse é o primeiro desafio. Jonathan veio com a ideia de ferramenta cognitiva. E o que são ferramentas cognitivas? Bom, vamos pensar a tecnologia, então, como a ferramenta cognitiva. O que é isso? Tá, a minha cabeça e as minhas habilidades dão conta de me dar suporte até aqui. Daqui para cima, eu não consigo ir mais. Não consigo ir mais, sozinha. Então, a tecnologia entra exatamente para te dar um pezinho, sabe? Te dar um pezinho ali, te subir, para que você alcance resultados e produções que sozinho você não conseguiria. Esse é o papel da tecnologia. Jonathan defende isso, que a tecnologia é uma ferramenta cognitiva. É um apoio, um HD externo do seu cérebro. E se a gente só vê a tecnologia como uma substituição de tecnologia antiga,
Então, um PowerPoint substitui um quadro digital? Um quadro digital substitui um quadro negro? Não, não é esse o conceito, né? Porque é só uma forma de apresentar. Ah, é legal trazer a internet para dentro da sala de aula? Fantástico! É legal você poder ter uma coisa mais visual, ver um livro digital, legal ter todos os recursos, para não ter que ficar voltando fita cassete, ou dando forward... Nossa, eu tô velha, né? Ah, tá. Não, eu sou da época do retroprojetor, você não tá entendendo. Ou do overhead projector, ainda que você escrevia naquela canetinha com cheiro de álcool, né? Enfim, não é uma substituição de tecnologia. Entendam que a tecnologia vai ser o pezinho cognitivo. E aí, sabe quem que é o usuário disso, gente? Sim. Não é você, criatura professor. É o aluno, é sempre o aluno. Então, o que o Jonathan diz? As ferramentas cognitivas são ferramentas informáticas adaptadas ou desenvolvidas para funcionar, como David Johnson refere, como parcerias intelectuais do aluno. É isso. E olha que bacana, alunos, né? Intimidade digital, fala a linguagem, a gente sabe que muitos dos alunos são crianças e adolescentes, a gente tem aluno ainda adulto, não é a maioria, porém vai começar a aumentar de novo, a população brasileira está aumentando de idade, está ficando mais idosa, terceira idade, tem alguns projetos bacanas já acontecendo, mas a gente entende que investir também na cidadania digital e inclusão digital da terceira idade é fundamental. Porque vamos viver essa realidade, talvez não daqui a 5 anos ou 10, mas vai ser um mercado muito, muito significativo daqui a um tempo. Essas ferramentas estimulam e facilitam o pensamento crítico e a aprendizagem de ordem superior. Olha que coisa. Claro, se eu vou usar a tecnologia para criação, eu estou trabalhando com ordem superior direto. Olha o videogame, que todo mundo critica. Eu amo. Eu só não jogo mais que eu não tenho tempo, mas eu gosto do PS4. Já joguei e gosto muito. Isso, por mais que eu não consiga criar, eu consigo tentar de novo, mas vira um processo criativo a partir do momento... Porque o que é o videogame? Vamos lá, rapidamente. E quando você joga com o computador, se você erra num determinado momento, você já sabe que ir pela direita do monstrinho não dá certo. Próxima vez que você morrer, você vai pela esquerda. Próxima vez que você morrer, você vai por cima. Próxima vez, você vai por baixo. Próxima vez não deu certo, você pula, você morre, você se joga, você tenta uma outra ferramenta. Você vai tentando, porque aquela resposta é a mesma. E aí, por que é tão legal do online? Por que as crianças, os jovens, os adolescentes gostam de jogar online? Porque é imprevisível. Porque é outra pessoa do outro lado. E aí você tem que usar a criatividade. Você tem que realmente provar as suas habilidades numa produção que vai estimular completamente a sua aprendizagem daquilo num nível mais superior. Então, isso é fantástico, é importantíssimo. Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, teria todo tipo de videogame em casa. Qual que é o segundo desafio? Que ferramentas podem ser essas? Quais seriam essas ferramentas cognitivas? A gente falou agora há pouco mesmo, eu vou voltar aqui, a gente estava falando ali do GarageBand, do WordPress, a gente falou um pouco do Instagram, mas olha só, existem bilhões de aplicações sendo criadas, não sei quantas por dia, né? Nosso desafio, muitas vezes, é olhar para isso aqui e falar assim, tem muito mais do que isso. Vou conhecer, vou pesquisar e vou explorar o potencial pedagógico dessas ferramentas. Que é isso que eu quero saber. Qual que é o potencial pedagógico? Às vezes não tem potencial pedagógico nenhum. Será que o Waze tem um potencial pedagógico? Que pergunta. Né? será que, sei lá, qual que seria o potencial pedagógico do YouTube? Talvez o que a gente esteja fazendo aqui agora, mas aqui é instrução, será que eles estão conseguindo criar? O que o YouTube te permite criar? A gente criou, essa apresentação foi criada, que me permitiu falar PowerPoint, as ideias estavam na cabeça, né? Enfim, que ferramentas podem ser essas? Essa é uma pergunta que todo mundo deve se perguntar no aspecto, enfim, na vida, né? E aí, o que o digital no Bloom faz de verdade? Na verdade, o que a tecnologia como ferramenta cognitiva faz? O que a tecnologia como ferramenta cognitiva faz? Ela leva o aluno, ela eleva o poder cognitivo do aluno para o nível mais alto.
não só de criação, mas passo a passo, porque ali não é que ele vai levar, a tecnologia vai levar direto à criação, mas ela vai permitir que o aluno vá até o final, né? Então, esse papel o Jonathan diz que a tecnologia tem. Eu sou super fã do Jonathan. O dia que eu conhecer ele, eu vou ficar louca. Qual seria essa challenge que está aqui, que é esse desafio? Será que o Clio e a tecnologia podem ser comparados? É uma pergunta. O que as pessoas aí no chat acham? Por enquanto, está todo mundo muito silencioso, só assistindo. Só assistindo, gente? Vamos... Vocês acham que o Clio e a tecnologia podem ser comparados? Vocês podem responder para mim, sim ou não? Eu vou dar a resposta para vocês, mas pelo menos vale a reflexão. O Clio e a tecnologia. Todo mundo lembrar que o Content Learning é o quê? Quando a gente está falando de inglês, especificamente, se o seu objetivo é ensinar mamíferos em inglês, eu vou usar inglês como caminho para chegar em mammals. O objetivo é mammals, não é o inglês. O inglês não é o objetivo. O conteúdo é que é o objetivo no outro idioma. Então, como que eles podem ser comparados? Dessa forma, que a gente usa um catalisador para que aquilo seja mais alto, para que aquilo seja algo mais complexo. Um catalisador para que a gente consiga ter resultados mais relevantes e mais substanciais. Então, eu compararia o Clio, o processo de Clio e o processo de usar a tecnologia como catalisador de um processo cognitivo. Segundo desafio seria como usar as ferramentas digitais para criar. Um exemplo, tá? Eu vou deixar a metodologia tecnologia aqui para um outro momento. Esse é um vídeo que eu peguei do YouTube, que mostra como que a tecnologia é usada muitas vezes em sala de aula de uma forma muito básica, né? Simplesmente substituindo um quadro. Então, se eu uso um quadro para ensinar matemática, eu passo a usar um PowerPoint para ensinar a mesma tela do quadro que eu tinha antes. E é isso que esse vídeo que está aí no link, eu não sei, as pessoas depois têm acesso a isso, eu vou deixar o link do vídeo para vocês assistirem, mas é bem isso, assim. Esse tipo de substituição não é usar a tecnologia na educação. É usar um recurso digital, que é diferente. Terceira coisa para pensar, como você e seus professores vêm usando a tecnologia em sala? Nas observações de aula, isso chega a ser observado? Quais são as interfaces dos pontos de tecnologia que são utilizados? Que tipo de tecnologia está sendo utilizada? Para que está sendo utilizada? E se é o aluno que está utilizando, ou se é o professor que está usando numa aula expositiva, com o tempo de aula, com o tempo de fala elevado? Quem está usando essa tecnologia? E a pergunta é como poderia ser melhor. E ser melhor aqui significa o quê? Significa que a tecnologia esteja na mão do aluno. Então, aqui eu vou exemplificar. Como que a gente poderia desenvolver competências relacionadas com seleção e sequenciação? Né? Que seria já um outro nível de competência. Vamos supor que eu vou propor uma atividade, aí entra a criatividade do professor. Como que eu vou fazer com que os alunos consigam desenvolver uma competência para selecionar e sequenciar coisas? Aí entra a criatividade do professor, também usando o High Order Thinking Skills, que é o HOTS. Então, ele vai planificar graficamente um filme ou uma animação. Ah, que beleza! Você acha que isso seria divertido para um adolescente, para uma criança? Ia ser estimulante, né? E aí você pega e fala assim, legal, vamos usar uma ferramenta, então, porque como que um aluno vai fazer isso sozinho? Não requer um conhecimento sobre como planificar um filme? Conhecimento sobre como fazer uma animação acontecer? Será que o aluno vai ter que fazer um curso de programação? Né? Então, aí que entra a tecnologia. Intuitivamente, já esquecendo a parte, esquecendo, não preocupa com isso, porque isso não é o objetivo. A tecnologia entra exatamente para fazer, vai amigo, cria, porque essa parte chata eu vou fazer.
né? E aí, eu vou dar um exemplo para vocês do Canva. Estou só esperando carregar a página, gente, só para vocês terem uma primeira ideia do que seria isso. O Canva é gratuito, 100%? Não, mas muito do que ele tem ali é gratuito, qualquer um pode ter uma conta, tá? O que ele vem e faz aqui? Ah, tá bom, eu selecionei essa, mas tem vários templates grátis. E mesmo que não tenha template grátis, ele consegue alterar o fundo, ele consegue alterar as imagens, ele pode tirar foto com o celular e subir as imagens dele, fazer sua própria história. Eu posso viajar na maionese aqui com o que eu quero fazer, eu posso mudar o tema, eu posso mudar o título, eu posso fazer o que eu quiser. Aí que tá. Olha onde eu estou levando os alunos, para a imaginação, para a criatividade, eu já estou lá. Quer dizer, ali entra a legenda, e aí eu consigo mexer também. Eu troco a imagem, eu troco o texto, eu troco eles de lugar, eu carrego, levo para onde eu quero. Tem a cara que eu quiser isso aqui. Quando eu terminar, eu venho simplesmente aqui, publico, compartilho. Olha que ideia bacana para show and tell. Você quer que os seus alunos comecem a mostrar para os seus pais, que são os pagadores e compradores dos cursos, o que eles vêm fazendo na aula de inglês, na aula de computação, na aula de... Olha, tá pronto. Então, não vamos falar só sobre o que eles conseguem fazer aqui. Tem todo um aspecto administrativo vendagógico, que é uma mistura de vendas com pedagógico, que está fantástico, pronto na mão. E é gratuito, gente, tá aí na internet. E assim como tem essa ferramenta, tem mais 800 bilhões de ferramentas, tá? Então, aqui tem elementos. Essa ferramenta é fantástica. Vocês vão utilizar bastante a partir do momento que vocês começarem, porque tem template de todo tipo e é muito bacana. Bom, voltando para a nossa apresentação. Falei um pouquinho do Canva, para demonstrar como que a gente usa a tecnologia para levar a gente para um outro nível. E agora vamos falar de uma outra atividade, para não ficar com uma atividade só. Mas eu só consigo pensar naquela. Tá, vamos pensar que dentro do seu planejamento eu vou querer desenvolver competências relacionadas com pesquisa e organização. Ah, beleza. Vamos construir um app? Quê? Ué, como assim construir um app? Então, vocês sabem que um app nativo, de verdade mesmo, ele custa caro, né, para desenvolver, né, Silvia? Bastante. Ele custa por baixo 200 mil, 250 mil, né, e nem tão complexo assim. Exatamente. Então, pensar que um aluno poderia criar algo parecido com um app é uma coisa meio que talvez ninguém tenha pensado, mas eu acho que é super exciting, assim, né? É uma coisa que motiva. Como que isso pode ser feito? Nós vamos construir um app de verdade? Nós vamos construir um simulador de app que vai funcionar no celular. Basta isso, não? Porque o objetivo aqui, lembra, não é que isso seja algo para comercializar na Apple Store, né? Nem no Google Play. Não. Isso daqui é algo para estimular os alunos a realmente construírem aquilo de uma forma criativa, né? Então, tá aí mais um recurso bacana, que é o Fábrica de Aplicativos. Já tinha aberto aqui, tudo bem. O que é a Fábrica de Aplicativos? Também é gratuito. Tem muita coisa gratuita, gente, assim. A gente fica pensando que não, mas tem muita coisa gratuita. E que dá para fazer muita coisa. Talvez, e aí, se você gostar muito da ferramenta, talvez alguns planos até valham a pena você assinar. Eu adoro Spotify. Não tem nada a ver com ferramenta. Talvez, qual seria o potencial pedagógico do Spotify? Fica aí para vocês pensarem. Criar uma playlist para... Aí, tá vendo? Tá vendo? Aí, a Silvia já brilhou. Criar uma playlist temática para o Halloween, sei lá. Olha, eu voltando à escola, eu não consigo sair. Tudo bem. Esse negócio não sai de mim. A gente entende. Mas então, aí você vem e cria um aplicativo, e aí ele permite que você vai escolhendo. Eu não vou entrar e fazer ele todo, porque é simples de entrar, mas é porque a gente está realmente com a questão de tempo.
Mas você entra, você faz o aplicativo, e depois com um link que você manda pelo WhatsApp, ele abre no celular e já instala, você consegue instalar ele fica com uma aparênciazinha de app. O que é legal nisso? Você pode, quer dizer, a tecnologia vai ser um app, beleza, mas vamos supor que eu vi um texto sobre... Machado de Assis. Machado de Assis, né? Aí o desafio para o aluno é criar um app que mostre 2 ou 3 personagens de Machado de Assis, coloque um vídeo sobre a vida dele lá no app, e que eles tenham que criar alguma coisa vivendo um personagem de alguma obra. Ó, quanta coisa já envolveu. E aí tem a ver com... Então, o que o aluno, para fazer isso, vai ter que fazer? Ele vai ter que ir no Google, ele vai googlar. Se vocês olharem lá, tá em lembrar, tá lá embaixo. Depois, na sequência, ele vai ter que selecionar, quer dizer, ele vai ter que já pensar, e depois ele vai ter que pegar aquilo, ele vai ter que sintetizar, depois ele vai ter que pegar uma ferramenta digital, levar isso para esse ambiente, conseguir criar algo lá dentro que faça sentido. Então, ele vai do lembrar ao criar num processo de um projeto. E essas atividades são atividades completas do ponto de vista bluminiano, né? Se é que essa palavra existe. Então, fica aí mais uma dica de ferramenta, que é o Fábrica de Aplicativos. Eu recomendo bastante. Claro que ele não vai ter aquela aparência, mas você controla a aparência dele também. A forma como ele aparece no celular, a capinha, você consegue customizar ele completamente. E ele fica bem bonitinho. Vou voltar no mesmo ponto. Ponto de venda pedagógica para pais. Pais são os pais que compram os cursos. Eles deixam de pagar o curso para eles, adultos, mas não deixam de pagar para adolescente e para criança. Ou seja, vamos falar então de qualidade de tecnologia. O que é uma aula show? Uma aula show é aquela aula, sabe? Aquela aula... É uma aula com punch. A aula show motiva, engaja, traz alunos e faz os alunos felizes. Mesmo que haja fios elétricos aparentes na parede, quadro negro caindo, o assento desconfortável, não importa. A tecnologia serve para conectar, permitindo-nos ir muito além do que poderíamos ir sem ela. E olha que interessante isso dito por Walt Disney, né? Veja como isso vai subindo nessa pirâmide bluminiana. Primeiro você pensa, depois você sonha, depois você acredita e finalmente você ousa. E para ousar, a tecnologia é uma parceira incrível, né? Essa facilitadora cognitiva. O aluno, para ficar feliz, ele tem que falar, ele tem que produzir, criar e se sentir capaz. Porque é isso que as pessoas querem essa validação, né? Então, é isso. Então, bem, no final desse capaz, você já é capaz de fazer isso tudo que a gente propôs lá no começo, é para você voltar nesse vídeo depois, rever, pensar, hipoteticar, idear, googlar e ficar à vontade para fazer perguntas, mandar perguntas para Learn, significa também mandar, se vocês quiserem mandar e-mail fazendo mais perguntas sobre o tema, fica à disposição. Eu tenho esse e-mail, o site da Learn, em breve já vai passar por mudanças. Eu faço algumas mudanças fiz várias mudanças, né, e acabei não tendo tempo de finalizar, mas o site está no ar, o meu e-mail é esse, meu número de telefone, quem quiser o WhatsApp, também conversar, estou aberta, estou à disposição, e quem quiser uma consultoria 360 em gestão para escolas de idiomas, ou acho que até um não, de repente, né, essa questão, eu também sigo à disposição. Às vezes, algum probleminha que a gente consiga diagnosticar, uma mãozinha a mais, uma catalisadora, mais uma mão cognitiva e mais uma cabeça pensando junto, ajuda. Eu queria agradecer a todos, em especial a Silvia, que está aqui comigo, por sempre me lembrar de mim com carinho, sempre me chamar para os projetos dela, e eu espero futuramente poder participar de mais.